Paulo continua falando com Timóteo e ele diz assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te no quê? Na graça que está em Cristo Jesus. E o que de mim a parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos... Vamos lá, que versículo que a gente parou? 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Amém? Bom, vamos lá, o tema do estudo hoje é os desafios do pregador do Evangelho. Amém? Os desafios do pregador do Evangelho. A gente já está sabendo, toda vez eu falo, que essa carta é uma carta pastoral, e é muito fácil, vocês já aprenderam. É pastoral porque ele escreveu para um pastor. Ele não está se dirigindo à igreja como ele escreveu para Coríntios, que ele está se dirigindo à igreja dos Coríntios, como ele se dirigiu aos Efésios, que ele escreveu a carta aos Efésios. São quantas cartas pastorais? Eu já dou a dica, né? Eu já faço assim, 3. 1ª e 2ª Timóteo e a Tito. Há um espaço grande da 1ª Timóteo para a 2ª. Na nossa Bíblia você termina 1 Timóteo e já vem. Mas a 1 Timóteo, como a gente aprendeu, Paulo escreve quando ele sai da primeira prisão, uma prisão domiciliar, tipo molezinha, e aí ele segue a vida, o trabalho dele. 1ª para a 2ª já se passaram muitos anos, aconteceu muita coisa. Então a 2ª carta de Timóteo não só é a última carta dele a Timóteo, como é a última carta que ele escreve, certo? Então a Bíblia, ela não tem uma sequência cronológica. Se for colocar cada livro em 1 Timóteo, aí depois ia vir, ia vir Filemão, ia vir Filipenses, 2 Timóteo tinha que ser a última, tá certo? Mas o pessoal que montou aqui colocou uma do lado da outra, que as duas é para Timóteo. Então essa 2 Timóteo, além de ser a última carta para Timóteo, é a última carta que ele escreve, que ele sai daqui para a morte. Então uma carta de despedida de Paulo da vida. Ele está se despedindo de Timóteo, ele está se despedindo da igreja. Essa 2ª prisão dele é uma prisão, não é domiciliar. Ele está lá em Roma, ele está numa cela. Agora o negócio é muito mais sério. Nero incendiou Roma. Isso que eu estou falando não está na Bíblia, mas está na história. E ele culpa os cristãos de ter incendiado Roma, porque de propósito ele manda incendiar Roma. E justamente em 2 bairros onde tinha a concentração máxima de cristão, aqueles 2 bairros não queima. E aí coloca a culpa nos cristãos e começa a matar cristão. E Paulo, como líder dos cristãos, é preso. Os historiadores dizem que nessa época faltou madeira em Roma, de tanta cruz que fizeram para os cristãos. A historiadores falou, acabou até as madeiras. Diz os historiadores que eles penduravam os cristãos em poste e transformavam eles em tochas humanas. O Coliseu ainda não existia, tá? O Coliseu vai vir depois. Mas nessa época existiam pequenas arenas. Eles amarravam os cristãos com carne humana, com carne de outro animal, e soltavam aos tigres, aos leões. Então Paulo está preso, já foi sentenciado. Paulo não pode morrer crucificado como muitos cristãos morreram. Paulo não pode morrer, desculpa o jeito que eu vou falar, mas história fala que alguns discípulos de Jesus, por exemplo, morreram. Pedro morreu de cabeça para baixo. Teve discípulo que morreu assado, vivo, vivo. Diz que teve uns que foram arrancando as peles, foi coisa horrível. Paulo, ele não teve essa morte porque ele era cidadão romano. Então ele não podia morrer na cruz, ele não podia morrer a pedrada,
Como ele é cidadão romano, então ele tinha o direito de morrer cortando a cabeça dele, que eles achavam que era o menos grave. Então aqui ele já está sentenciado à morte. É uma carta muito emotiva, uma carta de despedida, é uma carta pessoal e é uma carta de desabafo. A gente viu semana passada Paulo falando que ninguém estava lá para defender ele. Tipo, ele vai dizer assim no tribunal: eu não incendiei Roma, você tem álibi? Onde você estava no tal dia? Se você der um Google, aí o próprio Google fala, do dia 17 ao dia 25, agora não lembro o mês, começou o incêndio em Roma no ano 65. Aí o Paulo talvez falou: eu estava pregando em tal lugar. Então traz as pessoas. Aí a gente leu semana passada que Paulo diz: na minha primeira defesa ninguém apareceu. Então ele se sente abandonado pela igreja. E por que a igreja abandonou ele? Porque talvez a igreja estava com medo de chegar lá para defender ele e morrer também, porque os caras estavam matando um monte de cristão. Então ninguém apareceu. Então no final do capítulo 1 ele fala desse abandono. Muitas pessoas estão abandonando o cristianismo, mas muita gente mesmo, mas muita gente. Ele fala o nome de 2 cidadãos que talvez que puxou a corda para as pessoas abandonar o cristianismo. Então ele está escrevendo essa carta para fortalecer o pastor, que é Timóteo, a continuar, porque tanta gente está abandonando. E o Timóteo, a gente aprendeu que ele é jovem, tímido e doente. Então Paulo escreve essa carta para encorajar Timóteo a permanecer. Amém, gente? Agora entra no capítulo 2. Então se no capítulo 1 ele falou dos que abandonaram, no capítulo 2 ele vai lançar alguns desafios para Timóteo nessa situação de grande perseguição que a igreja está vivendo. Então, para ler o texto a gente tem que entender o contexto, certo? O que está acontecendo na época. Então a gente fez essa introdução para a sua cabeça viajar e você entender a época que esses caras estão vivendo. Uma época muito difícil, uma época de abandono. Alguns falaram que a perseguição também foi tão grande que eles acreditaram na época que seria o fim do cristianismo. Foi esse nome de Jesus aí, não vai daqui, não passa mais não. E com tamanha perseguição, o evangelho está vivo. Pastores chegaram a relatar que cada crente que tombava era como uma semente plantada para nascer 10 no lugar deles. E louvado seja Deus por isso. É bom estudar essas coisas, porque a gente vê como tem tanto crente fresco, desculpa falar assim, porque a igreja passou por tudo isso aí. Eu quero sair da igreja que não me deu a paz do Senhor. Sim ou não? Me olhou, não me pediu obrigado. Se eu falar uma coisa para você, viu? Pegar esses cristãos lá da época, vai trazer para hoje, eles vão olhar para essa galera e vai falar assim: mas você é cristão mesmo? É por causa disso que você quer sair da igreja? É sério isso? Amém, gente? Então a gente estuda, a gente fica com vergonha, sabe por quê? Porque eles com muito menos fizeram muito mais. E a gente com muito mais, a gente faz muito menos. Essa é a realidade. Mas vamos lá. O tema do estudo é os desafios do pregador do evangelho. Vamos lá. Primeira coisa que Paulo vai pedir para Timóteo, está aí, não existe ministério sem fortalecimento. Todo mundo leu o versículo 1 comigo? Tu, pois, filho meu, fortifica-te no quê? Na graça. E essa graça está em quem? Cristo Jesus. Então veja como é importante estudar o contexto. Qual que é o contexto aí que a gente aprendeu? Morte, abandono, grande perseguição contra os cristãos. É isso que a gente aprendeu. Agora quando você vai para o texto, você começa a entender ele. Olha o que Paulo fala para Timóteo: meu filho, chama ele de filho porque ele batizou o menino nas águas. Fortifica-te na graça. Por que Paulo está mandando ele se fortificar na graça? É muita gente abandonando a fé, é muita gente abandonando as fileiras do cristianismo. Paulo está dizendo para Timóteo assim: meu filho Timóteo, para você permanecer nessa época difícil, só com a força que está na graça em Jesus. Não tem como a gente fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Não tem como a gente servir a Deus sem a presença de Deus, que é a graça dele que nos dá força. A gente não é forte porque somos bons demais, mas pela graça de quem? De Deus. Então a graça de Deus serve para alcançar a salvação, mas a graça de Deus serve para a gente permanecer
Amém? Então o cristão, como Paulo pede a Timóteo, ele tem que buscar essa força, ele tem que se revestir. Sem a força de Deus, não tem como a gente permanecer, principalmente nessa época aqui, que era uma grande perseguição contra os cristãos. Todo cristão tem que buscar essa força. Agora, da onde vem essa força? Aí no versículo 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em quem? Em Cristo Jesus. Não está em Paulo, não está na igreja, está em Cristo. Então a orientação de Paulo para Timóteo: busca força, né? A pessoa, imagina uma pessoa que está contando um monte de BO dela para o pastor, e a resposta do pastor é assim: ó, a senhora tem que buscar força em Deus. Vai falar mal dele. Eu fui falar que eu estou dando tudo errado na minha vida, e ele manda eu buscar força. Mas de onde você vai buscar força? Essa força vem de quem? Ela está em quem? Em Jesus. Então Paulo está dizendo para ele assim: não põe a força de você em mim, não põe nem na instituição, mas em Jesus. É Ele que vai dar força para você. Agora, a pessoa quer ser forte, mas não gasta um dia de 1 minuto de oração. E como é que quer ser forte? Mas se o celular pudesse falar, sim ou não? Não tem 1 minuto o dia dele. Será que é crente mesmo essa pessoa? Amém, gente? Então só vai permanecer quem está forte. Essa força está em Jesus e é através da oração. Amém? Segundo lugar, o pastor precisa fazer discípulos. Olha o versículo 2: E o que de minha parte ouviste. Está difícil aqui mesmo? Peraí, só um minuto. Vou desligar isso aqui. Antigo aqui, ó, glória a Deus. Bora, vamos lá, gente. Versículo 2: E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para o quê? Instruir as outros. Então vamos lá, primeira coisa que ele fala para Timóteo: você tem que se fortalecer, essa força está em Jesus. Segunda coisa que ele fala para Timóteo: hoje está bênção. Som, só por causa do pessoal da live aí. Vamos de novo aqui, vamos lá, versículo 2: E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vamos lá então. Qual que é o pedido de Paulo? Que você aprendeu, você deve transmitir, fazer discípulos. Amém? A maior forma de preservar o evangelho de Jesus está ali. E esse evangelho ele não pode ser alterado, não pode acrescentar um A e não tirar nenhum B. Como é que eu faço para preservar ele? Esconder ele? Não. A melhor forma de preservar ele é passar ele para frente, é ensinar. Então muitas pessoas estão morrendo, estão atacando, estão querendo queimar os pergaminhos. Aliás, por exemplo, nessa grande perseguição, a igreja perdeu a segunda carta aos Coríntios. Aí você fala: não, pastor, mas tem na Bíblia. Não, a gente tem a primeira, e alguns acreditam que a segunda na verdade é a terceira. A segunda se perdeu, tá? Tem mais uma carta, parece, não lembro direito, parece que tem uma carta de Pedro também que se perdeu. Então louvado seja Deus por essas que a gente tem, mas a época foi sombria. Então a melhor forma da gente preservar é passar, é ensinar, né? Então há pessoas que ela recebe e ela não passa, ela é o mar morto. Você sabe por que o mar morto tem esse nome? Porque todo mar, ele recebe o sal e ele lança o sal. O mar morto, ele quer ficar com sal, então ele não tem vida. Então toda pessoa que não transmite, que não repassa, ela não tem vida, né? É mais ou menos assim:
tem uma expressão que se diz assim: a pessoa está à frente da obra de Deus, e a pessoa está na frente da obra de Deus. As duas palavras é muito diferente, à frente e na frente. Quem está na frente está atrapalhando, que nem um caminhão. Você está dirigindo, tem um caminhão na tua frente, não deixa passar. Aí tem gente que ela está na frente, ela atrapalha. Não atrapalha porque ela não quer fazer nada, não é isso. É porque olha só, o evangelho está sendo passado. Quando chegar nela, morre nela, porque ela está na frente. De mim não vai passar. É que nem a tocha olímpica. Você vê aquela cena da tocha que vai passando de estado para estado, de país para país. O evangelho tem que ser passado. Então o ensinamento de Paulo para Timóteo numa época de perseguição é: transmite o que você está aprendendo. Amém, gente? A gente tem que passar para as outras pessoas, para as pessoas aprenderem o certo também. Porque o herege, ele vai ensinar a heresia, ele vai passar as heresias. E nós também temos que passar, fazer discípulos. Amém? Mas para quem ele manda ele fazer discípulo? Olha o versículo 2 de novo. E que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite. Homens o quê? Fiéis. Então olha que ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, forma discípulo. Você tem que formar pastor, mas vai pessoas fiéis, que tem caráter, porque o ministério do pastor depende do seu testemunho. Ele tem que ter caráter, né? Acabou, por exemplo, Zezé de Camargo trocou de mulher e continua sendo cantor e fazendo show. Aí o pastor vai trocar de mulher, não pode continuar de pastor? Sim ou não? O ministério dele depende do seu testemunho, depende do seu caráter. Então a segunda lição é fazer discípulos. Amém? Repassar o que a gente está aprendendo. Amém, gente? Terceiro, o pastor precisa ser como um soldado. Então agora ele vai trazer alguns exemplos. Olha aí o versículo 3: participa dos meus como um bom soldado de quem? Agora veja que ele fala com Timóteo, a época que é de perseguição, e ele fala para Timóteo que Timóteo tem que ser como um bom soldado. Por que ele traz a imagem do soldado? O que é o soldado? O soldado é um cara com a expressão de resistência. Ele tem que ficar de pé horas, ele tem que tomar banho de água gelada. Isso aí é o de menos também, né? Ele tem que ficar sem comer horas. Então o soldado, ele é treinado para resistência. Sim ou não? Entrar em guerra, ficar lá 48 horas sem comer, sei lá, dormindo no chão, aprendendo a se virar nos 30. Então o soldado é treinado para resistir. A época é de abandono, é de perseguição, é de morte, é de medo. E ele fala para Timóteo: você tem que ser um bom soldado, ou seja, você tem que ser um crente que resiste. Que a vida cristã não é só a vitória, não. Tem momentos ruins, a gente tem que resistir. Que nem eu falei, pessoa que quer abandonar tudo fácil. Tem gente que quer pegar tudo pronto. Sim ou não? Quer coisa mole. Aí a primeira crítica, a primeira perseguição: não quero mais fazer a obra de Deus. Irmão, você tem que ser um soldado de Jesus. Amém, gente? E olha o pedido dele: seja um bom soldado. Qualquer coisinha aí, vou embora, não quero mais saber. Não, nós temos que ser soldados de Cristo. Mas não basta ser soldado. Você vê o que ele fala? Você tem que ser um bom soldado, um soldado obediente. Então a lição que ele está dizendo para Timóteo: meu filho, você tem que resistir isso daí. Vamos continuar pregando. Estão matando, estão queimando os cristãos vivos. Seja um soldado de Jesus, resista. Você vê que Paulo não está passando a mão na cabeça dele? Jura que falaram mal de você, filho Timóteo? Jura que as pessoas estão te julgando que você é muito novo? Esse povo não merece você como pastor. A palavra de Paulo para ele foi: meu filho, você tem que ficar de pé, você tem que resistir. Aguenta firme. Para de olhar que estão falando e estão matando. Soldado de Jesus. Amém, gente? É isso. Resistir. Vamos lá, gente. Eu até anotei aqui, a vida do ministério é uma bênção. Só que o ministério é para quem está disposto a se sacrificar e sofrer. Então o ministério é uma bênção, mas o ministério também traz na vida do pastor sofrimento. O cara só quer coisa boa, só na hora de sofrer não quer.
Hein, gente? Quer pegar tudo mastigado já? Aí é fácil, né? Quer pegar molezinha só? Aí vai sofrer também. Que tem gente que não quer sofrer não, que o outro sofra, eu não. Então você não serve para ser pastor. Você não serve para estar à frente. É ou não é? Vamos lá. Segue aí o texto. Olha o 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio essa vida. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou. Veja que 2 versículos ele gasta tempo com o quê? Com soldado, né? Aprendemos que o soldado é aquele que resiste. Agora ele fala que o soldado, qual que é o papel do soldado? Não se envolver. Ele vai para a guerra. O cara está lá na guerra. Deixa eu fazer um orçamento que eu sou ceneiro. Oh, meu irmão, esquece, você está na guerra. Foco. Porque se você não se concentrar no seu posto, pode custar a vida do seu parceiro, ou até a guerra a gente pode perder. Então a cabeça de Paulo para Timóteo é assim: meu filho, você tem que ser que nem um soldado, resistir, focado na missão. Qual que é a sua missão, Timóteo? Pregar a palavra de Deus, tem que estar focado nisso. Você não pode estar com a cabeça dividida em outra coisa. Tem que ser foco total. Amém, pessoal? Qual que é o objetivo do soldado que ele falou aí? Antes, seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou. Eu não estou aqui para me servir ou fazer a minha vontade. Eu estou aqui para servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Olha o que Paulo está ensinando Timóteo. Nós não fomos chamados para fazer quando eu quero, do meu jeito. Nós fomos chamados para servir a Deus, aguentar firme. Amém? Essa é a lição que ele está trazendo para esse jovem pastor. Vamos lá. Aí agora ele vai trazer o segundo exemplo. Qual que é o segundo exemplo aí, gente? Versículo 4, o pastor deve fazer a vontade de Deus. É isso aqui, eu já falei já. Vamos lá. Igualmente, olha o 5. Igualmente o atleta não é coroado se lutar segundo as normas. Então ele sai da imagem do soldado. Duas lições do soldado, vocês anotaram aí, né? Resistência e foco. Amém? Agora ele traz o atleta. O que ele fala do atleta? Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O cara ganhou a medalha olímpica, mas ele não seguiu as normas. Tomou anabolizante, tomou um remedinho, foi pego no doping. Vai tomar a coroa dele. Você não merece essa medalha. Vai ser desclassificado. Mas eu ganhei, o importante é que eu ganhei. Mas você ganhou fazendo. Agora o que tem a ver para o pastor no evangelho? A heresia. Mas tem gente sendo curada. Uma vez eu lancei um vídeo falando disso. Aí teve gente que escreveu assim para mim: para de ficar atacando. Pelo menos tem gente sendo curada lá na igreja. E membro aqui da igreja já falou mal de mim já. Tá? Eu não concordo com o pastor Alexandre ficar falando mal. Eu não sei, cara, parece que eu estou ensinando. Não sei o que a pessoa, quando eu estou pregando, a cabeça deve estar em outro lugar, não é possível. Porque o que mais atacou esse tipo de gente foi Jesus. A gente vê Paulo falando também. Agora vamos lá. Olha o argumento deles. Mas tem gente sendo curada, tem gente com a vida transformada. Então você está de acordo que os fins justificam os meios? Então vamos lá. O cara ganhou uma medalha de ouro, mas para chegar lá ele fez coisa, mas valeu a pena ganhar medalha de ouro. Mas você fez coisa errada. Fiz, mas eu cheguei onde eu queria. Mas tem gente sendo curada na minha igreja. Mas você está fazendo heresia. Mas o importante é que o povo está sendo curado. Então se a tua cabeça é assim, vamos fazer o seguinte, para a gente ajudar a pagar o aluguel lá de Osasco. Desculpa, não se escandalize com o que eu vou falar. Vamos vender baseado? Vamos vender maconha para a gente ter dinheiro? Não, pelo menos a gente está usando o dinheiro das maconhas para algo. Gente, não é errado vender maconha, mas o dinheiro, vamos ajudar as pessoas. Os fins não justificam os meios. Aí a gente traz a Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos lá para Jesus. Jesus disse assim que naqueles dias dirão: Senhor, em teu nome, vocês lembram, né?
Senhor, em teu nome curamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome pregamos. Aí Jesus vai olhar para essa galera e falou assim: eu não sei quem é vocês, apartai-vos de mim todos que praticam iniquidade. Então essa galera vai chegar para Jesus e vai falar: eu curei, então teve cura, eu preguei, eu expulsei demônio. Só que para Deus Ele se importa mais com o processo do que com o resultado. A resposta que me defende quem ficar falando mal de mim é o próprio Jesus. Jesus vai olhar para essa galera: ah, mas o importante é que tem gente sendo curada. Então Jesus vai olhar para esses caras e vai falar assim: ó, não sei quem é vocês, aqui vocês não entram, vocês vão para o inferno, aqui não. Então será que os fins justificam os meios? Deus não está preocupado só com o resultado, Deus está preocupado com o quê? A santidade. Então nem sempre resultado significa aprovação de quem? De Deus. Então Paulo está ensinando Timóteo isso: nenhum atleta é coroado se não seguir as normas. Mas a lição que ele está dando para Timóteo com o atleta também é o que, pessoal? O atleta, ele quer ganhar medalha de ouro. O que ele vai fazer? Ele vai cuidar do corpo, ele vai cuidar do sono, ele vai cuidar da alimentação. O que Paulo está falando para Timóteo cuidar? Cuida da tua fé, da tua comunhão com Deus e da tua leitura bíblica. Ah, eu quero ser pastor. Não ora, não jejua, não lê Bíblia. Olha a lição que Paulo está dando para Timóteo. Meu filho, é que nem um atleta. Esqueci o nome dele agora, do americano, o cara que mais ganhou medalha de ouro Michael Phelps. Campeão, nunca ninguém ganhou tanta medalha de ouro na natação que nem o Michael Phelps. Aí vai estudar a vida do cara. O cara ficava 6 horas por dia na piscina, para lá e para cá, 6 horas. Alimentação regrada. Os amigos querem ir para a balada, vou descansar. Qual que é o resultado? Foi campeão. Amém, gente? Ah, eu quero que Deus me use. Vamos se dedicar a uma vida de oração. Ah, eu quero trazer pregações que glorifiquem a Deus. Então ora primeiro e vamos estudar mais, vamos ler mais. Ah, qualquer coisinha eu vou falar aqui. Não é assim não. Então a lição de Paulo para Timóteo é: ô meu filho, você também tem que se preparar. A pessoa vai subir no altar para cantar uma música, eles ensaiaram. Vai fazer uma apresentação, as meninas, elas ensaiaram. Aí o pastor vai pregar, ele não estuda? O mais importante é a pregação. Se as meninas têm que ensaiar, eu tenho que estudar. Então, como um atleta, eu também tenho que cuidar do meu coração, da minha fé, da minha comunhão com Deus e da minha leitura bíblica. Amém, gente? Então, 2 lições que a gente aprendeu aí: as normas e a dedicação do atleta. Amém? Qual que é o terceiro exemplo aí, ó? O pastor deve ser um lavrador. Olha o 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Agora, veja que ele usou 3 exemplos. O primeiro exemplo foi o quê? Soldado, firme, resistência. Amém? Foco. O segundo exemplo foi o quê que a gente falou agora? Do atleta. 2 coisas a gente aprendeu: as normas. Segue as normas. Os fins não justificam os meios. E a segunda lição do atleta que a gente aprendeu é a dedicação, o cuidado do atleta. Agora ele traz a imagem do lavrador. O que o lavrador faz, Joel? Cuida da terra, rega, planta, cuida da semente. Então o lavrador, ele cuida da terra, tia Lourdes, ele põe a semente, mas ele não tem poder de dar vida à semente. O papel dele é plantar e esperar que o fruto vai crescer ou vai aparecer. Ele depende do tempo, ele depende do sol, da chuva. Então o pastor, ele planta, mas ele não tem poder de despertar vida em ninguém. Ele depende da obra do Espírito Santo. Ele tem que ter paciência. Mas a ideia que Paulo está falando aqui é o seguinte: o lavrador é o primeiro, o lavrador que trabalha, é o primeiro a desfrutar do fruto. Então ele está falando para Timóteo que Timóteo tem que ser um pastor que trabalha. Não é um trabalho fora, não, é trabalhar na obra de Deus. Aí eu quero ter resultado, então vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos fazer culto no lar, vamos visitar as pessoas, tem que trabalhar. Aí eu quero a igreja cheia, mas não quer evangelizar ninguém, não quer visitar ninguém, só quer subir no altar e pregar. Pastor tem que o quê? Trabalhar. Agora, a ideia aqui
A ideia aqui que é o primeiro que desfruta, porque tem gente que só quer ver o pastor trabalhando, mas na hora que ele tem que ser ajudado, aí ele não pode. Quando ele recebe uma ajuda, aí ele é ladrão. Não posta nada não. Eu estou ligando para quem eu vou postar. E tem gente que só quer ver o pastor sofrendo. Olha lá, como eu gosto de ver o pastor Alexandre sofrendo, que ele sofra mesmo, trabalha. Aí quando o pastor está no momento de descanso, o pastor tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Eu não fui chamado para ser servido, eu fui chamado para servir. Acho que ser pastor é ser rei da igreja. Eu quero chegar, eu quero ver tudo pronto. Quero o meu café na mão, a minha banda. Não, meu irmão. Jesus, que foi o maior pastor, ele lavou o pé dos discípulos. Jesus é o que mais trabalhou, Jesus foi o que mais serviu. Amém, gente? E eu quero ser servido. Então o pastor, ele tem que ser assim, o primeiro a chegar, o último a sair. É ele que tem que arregaçar as mangas. Não é, a Bíblia fala, não sejam os seus lábios que louvem você. Mas nessa obra aí de Osasco, eu nem vou ser o pastor de Osasco, mas estou lá me matando de trabalhar. Que dia que foi? Sábado. Sábado a gente estava com 5 carros lá, 5. Aí tem uns pastor Antônio. Pastor Antônio é engraçado, ele não quer deixar o carro dele na rua. Aí eu olhei e falei, deixa o carro aí. Ele fez cara feio, tirei meu carro, fui botar lá embaixo. Bota o teu. Ó, tem que jogar Túlio, bora. Ninguém quer pôr o Túlio no carro. Peguei os entulhos, botei no meu carro. Não, eu levo, vocês ficam aí. Vou lá, compro marmita para todo mundo. Sério mesmo. Quem está lá viu. Coca na mão de cada um. O pastor da igreja. Por quê? Porque eu aprendi que o pastor, o líder, é o que mais tem que servir. Ah, eu quero ser líder. Você não foi chamado para ser líder, para ser servido. Você foi chamado para ser o que mais trabalha, o que mais serve. Amém, gente? É isso. Tem que dar exemplo. Jesus, o maior pastor de todos, foi o que mais serviu, foi o que mais trabalhou. E assim tem que ser no reino de Deus. Então a lição de Paulo para Timóteo é: o lavrador que trabalha é o primeiro a desfrutar dos frutos. Então na hora que vir os frutos também, vou ser o primeiro a desfrutar. Por quê? Porque eu estou trabalhando. Amém? Ah, eu quero também, então vá trabalhar também, irmão. Vamos arregaçar a manga, vamos visitar, vamos evangelizar, vamos chegar mais cedo, vamos trabalhar para o reino de quem? Para o reino de Deus. Amém, gente? Então 3 exemplos ele dá aí. Qual que é os 3 aí, vocês lembram? O lavrador, o atleta e o soldado. Amém? O que mais que Paulo fala aí? A gente vai até o 8, tá? 7, olha o 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as. Bom, o que a gente pode aprender aqui? Pondera, a palavra pondera é o que? Pensa, medita, estuda o que eu te ensinei. Qual que é o papel do pastor? Estudar, aprender. E veja que esse homem está na cadeia, vai cortar a cabeça dele. E ele não está preocupado com ele, está preocupado com os outros. Ele está preocupado com Timóteo continuar servindo a Deus. Ele está preocupado com Timóteo continuar fazendo discípulo. Porque a gente não vive para nós, a gente vive para servir as pessoas. Esse é o propósito do líder, esse é o propósito do reino de Deus. Então olha o conselho para Timóteo: meu filho, você tem que pensar, você tem que estudar. Amém, gente? Qual que é o papel do pastor? Estudar. Estudar o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Tem que pensar, tem que ler, tem que estudar, tem que anotar. Claro que o poder da pregação vem com a oração. Mas existe hoje tem 2 formas. Tem aquele irmão que estuda muito a Bíblia, mas não ora. Então o sermão dele tem conhecimento, mas não tem fogo, porque não tem oração. E tem aquele que gosta de orar, mas não tem conhecimento, ele vai falar besteira. Cara, ora, e é bom orar mesmo, mas na hora de pregar não sabe nada, não conhece nada. Então os dois, o conhecimento e a oração, é a perna direita e a perna esquerda. Eu não posso só estudar e ter um sermão gelado, frio e apagado, porque eu não oro. E eu também não posso ser um cara que só ora, mas não tem o quê? O conhecimento.
tem que ter os dois. O pastor Charles Spurgeon foi um dos chamados príncipe dos pregadores, pregando para pastores há muitos anos atrás. Ele diz assim: meu irmão, se o teu sermão não tem fogo, então bota ele no fogo. Eu vou repetir a fala de Charles Spurgeon: se o seu sermão não tem fogo, taca ele no fogo. Sabe o que ele está dizendo? Então é melhor nem pregar. For para pregar uma mensagem que não tem vida, que não tem o poder do Espírito Santo, então taca esse sermão no fogo. Tem que ter oração e conhecimento. Mas olha ainda o versículo 7, gente: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão. Quem é que vai dar compreensão? É o Senhor. Então não é só estudar, não é o meu esforço, é orar. O Espírito Santo me revela a tua palavra. Eu sempre oro: Deus, hoje é dia de eu pregar a tua palavra, me dá graça, me dá sabedoria para eu subir e pregar a mensagem do Senhor. Coloca poder nas minhas falas, abre o coração das pessoas. Olha que coisa linda que Paulo ensina a Timóteo: o Senhor vai te dar a compreensão. Então não é o esforço humano. Claro, tem o meu de pesquisa, de anotar o contexto, a geografia, o porquê, tudo que eu fiz aqui para vocês. Mas tem também a revelação do Espírito, que aí o Espírito Santo abre os meus olhos, faz eu entender e eu falar o que a igreja precisa ouvir. Aí Deus vai me dando as palavras: a igreja precisa ouvir isso, a gente vai lá e prega. Amém, gente? Então o pastor precisa estudar e precisa orar para Deus lhe dar o quê? Isso não é só o pastor, você também está lendo a Bíblia na tua casa. Olha a Deus, Deus me mostra, faz eu compreender o que o Senhor quer me ensinar. Amém, gente? Vamos terminar no versículo 8, queridos. Olha o 8 aí comigo. Lembra-te de quem? Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu. Então ele traz o exemplo para Timóteo de 3 exemplos, né? Ele fala que o Timóteo tem que ser um soldado firme, né? E focado. Ele fala que Timóteo tem que ser como um atleta dedicado e seguir as normas. E ele fala que Timóteo tem que ser como um lavrador, aquele que planta e aquele que trabalha, pastor que trabalha. Mas agora ele traz o maior exemplo. Ele fala para Timóteo: lembra de Jesus. Por quê? Timóteo talvez quer abandonar. Estão matando um monte de crente, vão me matar também. Aí o Paulo: lembra de Jesus. Por quê lembrar de Jesus? Porque Jesus lá diante de Pilatos, ele não negou: o meu reino não é desse mundo. Olha Jesus, o maior exemplo. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. Aí o cara: eu não quero mais. Dá licença, rapaz. Olha para Cristo. O maior exemplo do pastor é quem, gente? É Jesus Cristo, que deu a vida pelas suas ovelhas. O pastor tem que estar disposto a morrer pela obra de Deus, a morrer pelo evangelho de Jesus Cristo. Mas por que ele fala para Timóteo: lembra-te de Jesus? Que ele está dizendo para Timóteo assim. Você vê que ele fala assim, segundo o meu evangelho. Parece estranho, né? Mas o evangelho não é dele. Por que Paulo fala segundo o meu evangelho? Que Paulo está dizendo assim: prega que nem eu prego. Qual que é o meu estilo? Paulo dizendo: eu gosto de pregar Cristo, eu gosto de falar Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo era um pregador de uma tecla só: Jesus Cristo morto, Jesus Cristo ressuscitado. Então ele está falando para Timóteo assim: vem na minha linha, tá? Segue a minha linha. Qual que é a minha linha? Eu falo de Cristo, eu falo do amor de Cristo, da obra de Cristo. Então tem um monte de linha. Tem um que gosta de pregar teologia da prosperidade, tem outro que gosta de pregar revelação, tem outro que gosta de pregar adivinhação. Aí Paulo fala: vem na minha linha. Eu batizei você, eu formei você, segue o meu estilo. Qual que é o seu estilo? Cristo Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Diga graças a Deus. Então o que Paulo está ensinando a Timóteo é o seguinte: meu filho Timóteo, quando você pregar, fale de Jesus. Porque hoje muitas pessoas pregam e Jesus não é citado na pregação. Parece que se pregar Jesus é errado. As pessoas estão cansadas. O maior sermão é o da cruz. As pessoas precisam aprender por que Jesus teve que morrer, por que Jesus teve que ressuscitar. Lembra que eu contei aqui no altar uma vez? Que a igreja batista escreveu assim uma faixa: só Jesus salva. E uma senhora escreveu embaixo: mas salva do quê? As pessoas não sabem por que elas têm que ser salvas. Você salva do quê? Então a igreja precisa pregar por que Jesus
a morte dele é importante? Por que a ressurreição dele também é? Por que sem a morte eu não sou salvo e sem a ressurreição eu não sou salvo? Isso é a base do cristianismo. Amém? A última lição de Paulo que eu encerro aqui, que tem mais, é: lembra de Jesus. Louvado seja Deus. Fale de Jesus, não cesse de pregar. Ainda que você está vendo um monte de gente morrer por causa de Jesus, pregaremos Jesus e este crucificado. Diga graças a Deus. Eu vou até aqui, para que você vê que é muita coisa, né? E é gostoso estudar essas cartas aqui. Então a gente está falando muito de pastor, até porque essa carta foi escrita para um pastor. E aí a gente, então, vamos parar no 8, e a gente vai seguir. E a gente semana que vem encerra o capítulo 2, tá? Lembrando que essa carta são 4 capítulos, até chegar no último, que é o capítulo final mais emocionante de todos. Amém, gente? Eu quero orar com vocês em cima do que Paulo falou para Timóteo já no versículo 1. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós vamos orar e buscar o Espírito Santo e pedir que o Espírito Santo nos dê essa força. Os tempos é difíceis para eles, né? Para nós, talvez a dificuldade é individual, mas para a gente permanecer, precisamos estar fortalecidos na graça de Jesus. O que faz eu permanecer aqui é o amor que está em Cristo Jesus. Isso é o mais importante de todos. Vocês ficam de pé, gente? Glória a Deus. Amém, Deus. Obrigado pela tua palavra. Paga a luz aí, ô Edivaldo. Amém. Coloca a mão no coração, povo de Deus. Deus, obrigado por essa mensagem. O teu servo